Saudações a você de casa que acompanha a programação da TV Câmara. Nós estamos começando o programa Ponto de Vista, o programa em que nós recebemos vereadores e convidados para que a gente possa falar de temas de interesse da nossa comunidade. E hoje nós vamos falar sobre tupaenses de sucesso. Para esse nosso bate-papo, nós temos a presença da vereadora, a doutora Thelma Tulin, que traz como convidada uma tupaense que é campeã em várias categorias no fisiculturismo, educadora física, uma pessoa que vai contar para a gente um pouco dessas histórias e que vem no dia de hoje como convidada da vereadora doutora Thelma. Doutora, seja bem-vinda à TV Câmara e para a gente falar sobre esporte, sobre campeões da nossa cidade que levam o nome de Tupã para todo o país e até fora do Brasil. Certamente, quero cumprimentar a todos os que estão nos assistindo, agradecer a Anne Mosini que aceitou o nosso convite para estar aqui, falando um pouco sobre essa prática desse esporte que a gente pouco conhece, e que hoje tem uma representante de Tupã levando o nome de Tupã, como você disse, Rogério, para a Sul-América toda, É muito bom estar aqui falando sobre corpo, estética, mas principalmente sobre saúde, bem-estar. Muito obrigado, Anne. Obrigado, Anne, pela sua vinda aqui à TV Câmara e para falar de sucesso profissional, Você que é uma educadora física e que é uma fisiculturista também. Sim. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. É um imenso prazer sempre estar falando sobre esse assunto, levar um pouquinho mais do meu estilo de vida para as pessoas de casa. Agradeço muito. Obrigado pela sua vinda. Doutora, o que levou a senhora a convidar a Anne para vir? O que chamou a atenção? Quando a gente vê a Anne competindo, a gente vai ver algumas fotos daqui a pouco, chama muita atenção. Mas o olhar que a senhora teve para trazê-la aqui? Bom, eu adoro trazer mulheres aqui, para a gente falar um pouquinho. As mulheres sempre têm grandes dificuldades, Hoje menos, já teve muito mais, mas cada vez que a gente vê uma mulher que se sobressai, que supera as dificuldades do dia a dia, da vida pessoal, profissional e vai um pouco além, Além disso, levando o nome de Tupã, com tanto orgulho para tantos lugares. Eu soube que a Anne participou de um campeonato regional, depois o paulista, o brasileiro, o sul-americano, e nada parou essa mulher tão determinada. Então, essa determinação, essa vontade de vencer, e quando ela postou um dia uma foto dela fazendo pose de fisiculturista com a bandeira de Tupã, eu falei assim, não, a gente precisa mostrar mais a Anne, o seu estilo de vida. Realmente, o nosso estilo de vida fala muito sobre a gente, e reflete muito na saúde da gente. Então, isso tudo me fez convidá-la e é por isso que eu gostaria que ela contasse um pouquinho dessa história hoje, Rogério. Como é que você começou então, Anne? A doutora Thelma falou, até com propriedade, porque ela é a única mulher na Câmara Municipal, 15 vereadores, a única mulher eleita. Em alguns esportes a gente tem a predominância masculina até pela origem, por exemplo, o futebol. As mulheres começam a ganhar espaço, mas ainda se fala futebol feminino, masculino. Como é que no fisiculturismo também tem essa separação ou a mulher já tem um espaço maior? Hoje eu falo que tá melhor, como a doutora disse. Mas enfrentamos sim essa dificuldade, porque ainda é difícil quando você chega e fala que você vai para um campeonato de fisiculturista, assim, sabe, para disputar, mas nossa, Anne, você não vai ficar parecendo um homem, a primeira coisa, sabe? Mas você é tão bonita, não faz isso com você não, já acha que você vai se mutilar, assim, sabe? Que você vai deformar o corpo, E não é isso, sabe? Aí eu falo que não foi isso que me motivou a continuar. Mas, assim, eu falo que não, de forma alguma, você vai, e eu falo, é um desafio. Porque o dia mais emocionante foi quando eu estava no palco lá no Peru e falaram, Primeiro falaram Tupã, que todo mundo fica assim, Tupã. Onde é Tupã? E depois, o estado de São Paulo, no Brasil. Aí quando grita seu nome, fala Brasil. Porque eu falo, desde pequeno, eu sempre gostei de assistir, acompanhei meus pais, assistir futebol e tal. E aí você, acabou ouvindo lá, o Brasil, não sei o que. Aí quando você tá representando, sabe?
Nossa, eu fiquei em prantos, assim, fiquei muito emocionada. É muito emocionante, É muito emocionante. Mas o que motivou você a começar? Primeiro eu falo que eu comecei sem pretensão, a musculação, assim, na minha vida, foi sem pretensão nenhuma de competir. Eu sempre gostei de ter um corpo diferente. Você já fazia atividade física? Já, sempre, desde Bom, educadora física, né? Estudou pra isso. Eu comecei mais pela minha timidez, assim, eu sempre fui muito tímida. Então minha mãe me colocou no balé, depois eu fazia dança, jazz, então sempre, desde de pequenininha. E aí comecei a treinar musculação, eu tinha em torno de uns 16 anos. Olha, uma dica legal é que desde pequenininho precisa começar. Né? Não adianta querer começar depois dos 40, que não vai chegar nesse ponto. Mas desde pequenininha você já inserida em alguma atividade física. Sim. E aí? Isso foi muito importante, porque eu falo hoje em tudo, assim. Eu falo, você vai fazer uma faculdade, você tem que apresentar um trabalho, você tem que ir lá na frente, né, falando da timidez. Você trava, às vezes você sabe, mas você não sabe passar. Isso. Então o esporte me trouxe muita... Eu falo coragem. Coragem. Pra tudo, eu falo mesmo. Pra ir pro Peru, meses antes eu não tinha ninguém pra ir comigo. Aí eu falava pros meus pais, não, mas eu vou. A minha mãe, filha, mas você vai pra um outro país. Eu falei, mãe, mas lá... Falar uma língua diferente. Tem toda uma federação, eu não estou sozinha, né? Certo. Então, assim, antes eu tenho certeza que eu ia pensar, nossa, eu não vou. Mas, assim, o esporte me motiva, sabe? Não, eu vou sim, chegando lá eu vou fazer amizade, que isso é muito gostoso. Lá eu fiz amizade com pessoas de outros países, mesmo aqui, né, do estado de São Paulo, de outros estados. Então, assim, é muito bacana. O esporte me motiva a ser uma pessoa melhor. Que bom. Mas o que te motivou a esse esporte? A iniciar mesmo o fisiculturista, né? Fisiculturismo. Então, eu falo que, de início, assim, foi sem pretensão nenhuma. Depois, eu treinava e... Mas, gente, meu corpo já tá legal, eu já atingi meus objetivos e aí eu queria mais. Aí onde eu comecei a assistir bastante vídeos de motivação, inclusive eu trouxe fotos da Angela Borges, do Fernando Sardinha e comecei a gostar disso. Eu vi elas se apresentando e eu sempre adorei fazer, né, como eu disse, fazia balé, tudo, eu gostava das apresentações. E aí eu comecei a pensar numa categoria que eu iria me encaixar. Que eu não queria nada que eu ficasse muito forte, mas que tivesse uma apresentação, sabe? E aí é onde eu me encantei pela minha categoria, que é a categoria Wellness. Que você tem que fazer uma apresentação no palco, mostrando o seu físico, mas você tem que ter toda a delicadeza de mulher, sensualidade, sabe? Tipo, você pode ter a coreografia, que você tem que fazer exatamente o que eles pedem ali no palco. Então é onde que eu comecei com esse sonho, mas eu não tinha coragem de falar. Primeiramente no interior, então era uma coisa muito Porque na verdade vai expor o seu corpo, né? E isso às vezes, quando as mulheres expõem o corpo, muitas vezes é mal interpretado. Sim. Né? Então, olha, tá querendo aparecer, ou vai se prostituir, alguma coisa assim que denigre a imagem. E não que leva à questão atleta, não é? Eu tinha esse medo, porque eu tenho uma clínica de estética, então eu ficava assim, o que as minhas clientes vão pensar? Então. De repente, assim, alguns atendimentos que elas, né, acompanham o esposo, mas será que como que elas vão, né, lidar com isso? Porque, primeiro, eu sempre estava de jaleco lá, toda, né, coberta, e você mostrar, assim, o seu corpo. Sim. E aí eu fui, sabe, conversei depois de um ano, assim, treinando bem mais pesado mesmo. Aí eu conversei com o meu treinador, com o meu coach, e eles abraçaram a ideia. Falaram, Anne, vamos começar a estudar sobre isso, né? E aí a gente começa a preparar. Porque as pessoas acham que todo mundo fala, Anne, nossa, você começou tão rápido, né? Esse ano já tá aí. Eu falo, não, gente, já faz muito tempo. Então, assim, eu fiquei em torno mais ou menos de 1 ano e meio, 2 anos, me preparando para participar do primeiro campeonato. O que muda, Anne? A partir do momento que você decide ser uma atleta de alto rendimento, de competição, o que muda na sua vida? Família, alimentação, preparo, as suas rotinas, o que você tem que abrir mão para ir atrás dos seus objetivos? Baladas, porque você é jovem, né? E aí, abrir mão, né, de balada, de dormir ficar até tarde acordada, às vezes bebida alcoólica. Então, tudo isso eu acho que interfere. O que mudou? É uma boa pergunta. Eu falo que mudou um pouquinho de tudo, assim. Eu falo na minha família. De início
eu não cheguei assim, ai, olha, pai, mãe, eu vou ser uma atleta. Foi aos poucos. Eu fui mudando meu estilo de vida, assim, alimentação. Então eles já começaram a se acostumar, porque eu não comia porcaria, né? Tipo, eu falo porcaria... Tipo, industrializado. A parte de sorvete doce, assim, dia de semana, eu fui cortando, né? A atividade física foi ficando mais intensa. Não que eu fique na academia treinando 3, 4 horas por dia, mas essa 1 hora que eu estou na academia, eu estou treinando, estou me dedicando ali pro meu corpo. Então eu não estou conversando, eu não estou roubando, eu estou ali treinando. Então, assim, tem aquele compromisso, sabe? De você fazer 1 hora, não é 40 minutos, é 1 hora. Então são estratégias que a gente monta. Então mudou isso, e isso eu não me sentia mal, não era uma obrigação. Era um prazer. Você era professora de spinning lá, Sim. não era na Corpus? Na Prêmio. Na Prêmio? Durante 11 anos. Na Prêmio. Sim, como na Mas, parte de por spinning. exemplo, o spinning não te deixa musculosa, aliás, te deixa mais magrinha. Sim. Assim, é pra perder peso. Você parou o spinning? Depois sim, que aí parece que tudo vai se encaixando, né? Eu fiquei 11 anos na Prêmio, depois eu trabalhei na Corpus também, fiquei nas 2 academias durante 1 ano e pouquinho nas 2. E aí eu comecei a me dedicar mais à minha clínica começou a responder mais em questão financeira. E aí eu comecei a me desligar nessa parte do spinning mesmo. E aí a musculação entrou mais forte, foi onde ela... Assim, eu vi a oportunidade, porque primeiro que o spinning acabava me segurando um pouco, né? Sim. Porque eu treinava, e eu dava em média de 6 aulas por dia de spinning. Então é onde eu queimava. E o spinning não tem jeito, você tem que fazer junto. Sim. Diferente do professor que tá lá e fala 10 abdominais. Fica olhando, né? E fica olhando, né? É diferente, né, doutora? É diferente. A motivação, sabe? É legal você estar em cima da bike. Então, eu não queria parar. Aí, de repente, foi saindo, sabe? Foi abrindo o caminho, foi tudo se encaixando. Aí onde que... Para aquilo que você queria. Olha que exatamente. coisa boa. Você lembra da sua primeira competição? Quanto tempo faz? Foi em março desse ano. Foi Primeira? tudo... Mas suas competições começaram esse ano? Esse ano, todas. E É você isso tá que eu se falei para preparando? ela agora há pouco, Rogério. Tudo aconteceu em 2019, quer dizer, ela vem se preparando de um ano e meio, então desde 2017, 2018, né? E tudo aconteceu esse ano. Tudo. Parece que foi uma Quer dizer, você explosão. foi guardando essa energia toda, esse preparo. É igual aquele estudante, né, que faz cursinho, se prepara, aí de repente ele passa em 8, 10 cursos de uma vez. Né? Então, já Você, pensou? multipremiada, né? Multipremiada. O que você já ganhou? Fala pra gente. Primeiro foi em Marília, né? Que eu decidi, assim, de última hora participar, porque eu estava me preparando para o primeiro campeonato, que foi aqui em Tupã. Então eu fui para Marília, consegui ficar em top 2, aí é onde que eu falei, nossa, né? Nossa. Aí todo mundo que estava me acompanhando falou, nossa, Anny, que legal, né? Porque minha irmã ainda, ela falou assim, nossa, quando você subiu no palco, ela falou, não era você. Você se transforma. Então. E eu falava, nossa, como assim? Ela falou, ai, Anny, eu não sei, parece que você fica autêntica, você fica poderosa, é diferente, sabe? E daqui a pouco a gente vai ver umas fotos no próximo bloco e todo mundo vai perceber exatamente isso, né? Que você muda, né? Você muda. E aí depois foi em Tupã, que foi um campeonato bem difícil, porque onde eu ia, todo mundo já começou... Não é uma cobrança, eu vejo como uma torcida, sabe? Sim. Eu ia em qualquer lugar, assim, todo mundo, Anny, top 1. Já tem uma expectativa, né? Todo mundo já ficava ali, sabe? E aqui em Tupã vieram muitas pessoas de fora? Assim, Sim. Teve muita competição? Vieram bastante gente, assim, foi um campeonato bem bacana. Porque foi a primeira vez, né, tipo, um nutricionista aqui que trouxe, eu achei isso muito legal, teve iniciativa, e vieram bastante gente de fora, meninas, não teve muitas, né, porque ainda, como eu disse, ainda mais pro interior, mas assim, teve meninas, assim, que vieram, e nós participamos, e foi legal para as pessoas aqui que tinham uma curiosidade para saber como que era o esporte, Sim. e foram e adoraram. E aí depois eu fui nesse campeonato, veio uma pessoa no qual eu estou participando, né, que é a federação, que é a ANABA, e ele viu me apresentando aqui e gostou, e aí onde ele falou, por que você não vai competir em São Paulo, em campeonatos maiores? E aí eu falei, nossa... As portas vão se abrindo daí. Ai, que coisa boa. Aí é onde que foi aqui em abril, e em maio ia ser o Paulista. Tá. E aí ele falou, Anny, você tem muita chance, o seu físico tá muito bonito, e você tem um sorriso, ele falava muito no meu sorriso. No palco, assim, você meio que para tudo. Eu falei, nossa, né, eu vi isso, né, de uma pessoa que tá acostumada, a lidar né, com outras tanto, atletas. Né?
Então, e aí eu, sabe, fiquei muito feliz. Aí onde eu me inscrevi para participar do Paulista. Paulista. Depois veio o brasileiro. Depois foi o brasileiro. E o Paulista foi um show, assim. Que eu participei das 2 categorias e levei top 1 nos 2. E aí eu nem acreditava. Não. Legal. Eu fiquei assim, sabe? Sabe quando você não acredita? Você fica no palco assim, parada. E você não parou por aí, né? Não, aí foi o brasileiro. E depois do brasileiro foi o do Peru agora. E quantas mulheres participam, por exemplo, de um sul-americano como esse? Depende bastante da categoria, né? Eu falo no modo de modo todas. geral. Hoje que está crescendo bastante. Nesse sul-americano mesmo tinha em torno mais ou menos de umas 70 mulheres. Nossa. É uma competição. E de toda a América Latina. Toda. Esse troféu que está aqui, esse que a gente troféu. está vendo aqui, do que é? Esse daí é do Paulista. Eu tenho 7 bonequinhas dessa em casa. 7 já? 7. Então 2019 é o seu ano, então. Sim. Que legal. Olha só, de desabrochar Sim. para o esporte. Muito legal. Muito bom. Nós vamos fazer um intervalo. Na volta a gente vai conferir um pouco do seu trabalho, as fotos que a doutora falou que foi o que chamou a atenção também. Você no palco, os atletas que são sua inspiração. Então daqui a pouquinho nós voltamos. Estamos recebendo no programa Ponto de Vista a vereadora a doutora Thelma Tulin e a tupaense Anne Mosini, ela que é campeã, já venceu em Marília, Tupã, São Paulo, participou do Brasileiro, foi para o Peru participar e está trazendo prêmios atrás de prêmios e está mostrando para a gente aí todas estas conquistas que orgulham a ela e nós também como tupaenses, né, vereador? Com certeza. Então daqui a pouco a gente volta. Até já.